Oi gente, tudo bem? Eu sou o Patrick Lopes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências na Umbanda, um pouquinho da minha jornada na cartomancia, como tem sido, como que eu tô trilhando esse caminho, né? E várias outras coisas. Hoje eu vou me apresentar para vocês, vou contar um pouquinho da minha história, de como eu cheguei na Umbanda, de como eu me apaixonei por essa religião maravilhosa. Então, vem comigo. Eu tenho 22 anos, eu sou de São Paulo e a minha vida inteira, assim, desde que eu me conheço por gente, grande parte da minha família sempre foi evangélica. Então eu cresci praticamente num lar cristão, num lar evangélico. Então, desde criança, sempre envolvido nas coisas da igreja, sempre ali trabalhando, fazendo as coisas e em culto de oração, não perdia um culto, aquele crente bem fervoroso. E aí eu sempre tive dentro de mim, eu sentia ainda que faltava algo. Eu não era completo. Eu sou gay, me assumi gay, me libertei, vamos dizer assim. Eu me sentia oprimido por tudo que eu ouvia. Eu me sentia muito mal, eu me sentia uma pessoa... Não me sentia, na verdade, nenhuma pessoa. Eu pensava, nossa, mas, tipo, todo mundo da igreja é normal e eu sou anormal. Mesmo eu gostando de mulher, eu ainda tinha atração por homem. É um pouco difícil de entender, mas pra frente vocês vão entender melhor. E passei muito tempo na igreja, ainda, sabe, com esse sentimento de tá faltando alguma coisa. Quando eu fiz 18 anos, a idade da liberdade, né? Eu me afastei um pouco da igreja, comecei a ir balada, festa, comecei a curtir e conhecer um pouco do que era o mundo, né? E ali eu comecei a conhecer várias pessoas e conheci inclusive uma pessoa que frequentava a Umbanda. Ele quis me levar uma vez, mas eu não me senti confortável, eu não me sentia bem para estar lá. Eu ainda tinha muito preconceito com as religiões, tanto de matriz africana, quanto Umbanda, Espiritismo, porque foi o que eu aprendi. Não vou rasgar seda, mas assim, a gente sabe que não são todas as igrejas, claro, mas muitas igrejas existe o preconceito desde o começo, aquela raiz. Então, assim, Exu foi uma gíria do diabo. Se você é gay, se você é lésbica, se você não tá na igreja, você vai pro inferno, porque você tá no mundo e Cristo, Jesus, abomina as coisas do mundo. Então era muita confusão na minha cabeça. Eu ali tentando me assumir gay, porque eu ainda tinha aquela relutância do tipo, meu, e agora? O que minha família vai pensar? O que minha mãe vai dizer? O que meu pai vai dizer? E era muita coisa, então naquele momento eu não quis conhecer a Umbanda, eu não me senti bem. Passou um tempo, eu conheci hoje o meu atual namorado. E ali a gente começou a se conhecer, começamos a ficar, nananã. E ele me falou, olha, eu acho que talvez a gente tenha um problema. Eu falei, mas como assim talvez a gente tenha um problema? Ele falou, não, porque eu sou da Umbanda. Naquele momento, eu já tinha desconstruído tanta coisa da minha cabeça, tanta coisa, tanto preconceito que cresceu comigo, que eu aceitei numa boa. Assim, todo mundo tem que aceitar numa boa, mas pra mim, na minha concepção, eu aceitei numa boa. E aí ele falou, eu sou da Umbanda. Eu falei, tá, legal. E... Aí ele, não, é que você é da igreja, né? Na época eu ainda frequentava e ainda ia em alguns cultos de domingo e tudo mais. E ele falou, não, mas... Eu falei, não tem problema, você lá no terreiro e eu na igreja, acabou. Ninguém interfere em nada de ninguém. Aí ele falou, mas se eu te falar que eu trabalho na Umbanda? Eu falei, pronto, ele não quer ficar comigo, né? Parece que tá arrumando imbecil. Eu falei, não, tá, o que você faz? Aí ele falou, sou cambono. Falei, tá, continuou na mesma, né? Aí ele falou, não, é que eu ajudo as entidades, eu fico lá, mantenho um padrão vibratório junto com as entidades, concentrando, ajudando no que precisa e tal. Eu falei, legal, bacana. E ali morreu o assunto.
E aí eu comecei a estudar o máximo que eu podia. Comecei a ler uma matéria, comecei a ver alguns vídeos aqui no YouTube que foram assim de grande ajuda na minha caminhada. Depois eu vou falar pra vocês quem são essas pessoas, pessoas que eu admiro, pessoas que me ajudaram a aceitar, inclusive uma pessoa que era evangélica e foi pra Umbanda. E aí eu comecei a estudar, ver vídeos, comecei a ouvir pontos. Eu acho que o primeiro ponto, vamos dizer assim, que eu ouvi e eu me apaixonei foi Carta de Amor de Maria Bethânia. Foi paixão assim à primeira vista, que ela fala ali de orixás, de guias, de várias coisas. E eu ouvi aquela música assim praticamente todo dia pra eu ir trabalhar. E aí eu comecei depois o outro ponto foi Defuma com as Ervas da Jurema. E fui ouvindo uns pontos, me desconstruindo, entendendo, estudando muito, porque afinal foram 18, 17 anos aí de preconceito, né? Foram 17, 18 anos de você não pode, isso é errado, isso vai te levar para o inferno, isso não sei o que, isso aquilo outro, isso não sei o que. E eu decidi, quando eu fiz 18 anos, decidi que eu iria seguir os meus passos, que eu iria seguir a minha vida. Independente da história da minha mãe, do meu pai, da minha tia, da minha avó, do cachorro, do papagaio, do periquito, eu comecei a entender que o meu lugar no universo, o meu lugar no mundo, só eu podia preencher. Só eu teria que viver aquele momento e aquela história. E a vida ela é feita de história e experiência. Eu comecei a estudar, entender. E aí, depois de um ano praticamente, eu cheguei pro meu namorado e eu falei, eu quero ir no terreiro. Ele me olhou tipo, tem certeza? Eu falei, tenho, eu quero ir no terreiro. Aí eu falei, vamos essa sexta. Aí, justamente naquela sexta-feira, faleceu um médium da casa, a casa ficou fechada por 21 dias, eu não pude ir. Passou os 21 dias de luto, né, que a casa ficou fechada. Falei, não, agora eu vou. Foi feriado. A casa fechou, né? Justamente naquele feriado. A casa não tem o costume de fechar em feriados, é muito difícil. Mas naquela sexta-feira, a casa fechou. E aí eu, como um bom cristão, né, um bom evangélico, comecei a entender como sinais de Deus. Do tipo, não é pra você, isso não é pra você, isso realmente é do diabo, isso não vai te fazer bem, não é pra você ficar lá. Passou, acho que um mês mais ou menos, eu fui viajar, eu fui pra Londres. Quando eu voltei exatamente numa sexta-feira e eu já voltei falando, hoje eu vou visitar o terreiro. Só que eu cheguei aqui no Brasil, tava muito cansado por causa do fuso horário. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, olha, eu não vou porque eu vou ficar cansado, não vou entender, não vou curtir, nem nada do tipo. Até então eu trabalhava num emprego que eu trabalhava registrado. Eu sou cabeleireiro também. Além de ser cartomante, eu sou cabeleireiro, tenho algumas outras qualificações profissionais. E eu era assistente, eu trabalhava registrado, então eu tinha horário pra entrar e horário pra sair. Então eu saía sempre às 10 horas da noite. Então era mais um empecilho pra eu não ir pra gira. Então tudo aquilo na minha cabeça começou a falar que era um sinal do universo. Você não deve ir, você não vai, não vai. E aí passou, quando eu voltei de Londres, eu já não mais trabalhava como carteira assinada, eu já não tinha mais horário de entrada e de saída, virei cabeleireiro, me tornei cabeleireiro e tinha o controle da minha agenda. Na primeira semana que eu me tornei cabeleireiro, eu fui lá na recepção, falei, olha, na sexta-feira você fecha minha agenda mais cedo que eu vou sair. E aí eu falei pro meu namorado, falei, essa semana eu vou visitar o terreiro. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, pronto, quer ver? Vai fechar, não sei o que. Já começou, tipo, não é pra ir. Aí ele falou, não, é que essa semana ia ser gira de Preto Velho, acabou mudando pra Exu e Pombagira. O ideal seria que você fosse em giras de direita primeiro, como você nunca foi, pra você entender como que funciona a energia, e nananã. Aí eu olhei pra ele e falei, mas menino, como assim mudou de Preto Velho pra Exu e Pombagira? Era Exu e Pombagira que eu queria conhecer. Foram eles que eu sempre tive tanto preconceito, porque na igreja você não ouve, tipo, Preto Velho é do demônio, Caboclo é do demônio, é muito difícil. O que você mais ouve é Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim,
não são de Deus, são diabo, são demônio, faz a mulher se prostituir, faz o homem virar gay, Exu acaba com seus caminhos, é o que a gente ouve. Então, por eu ouvir tanto mal, eu queria conhecer, eu queria desmistificar isso. E eu falei, mas era nessa que eu queria ir. Ele falou, ai meu Deus do céu. Eu já tinha conhecido o pessoal do terreiro antes, numa festa de aniversário. Já conheci a mãe de santo, já conheci os médiuns da casa. Mas assim, foram 4 horas de festa, então só deu pra conversar um pouquinho. A gente acabou nem conversando sobre as questões espirituais, ela ficou sabendo que eu era evangélico e foi muito engraçada essa situação. Chegou a sexta-feira de gira. As carnes assim, ó, aquele medo, aquele frio na barriga. Eu sempre trabalhei de preto, eu amo preto. E naquele dia eu estava todo de preto com uma blusa vermelha. Nem me toquei. Cheguei lá, sentei no meu cantinho com a minha malinha do trabalho, sentei lá bonitinho. Ele falou, olha, agora eu vou fazer as minhas coisas, né? Vou me trocar, fazer tudo que eu tenho pra fazer. Falei, tudo bem. Ele entrou. Ele saiu de branco, com as guias. Eu olhei e falei, nossa, ele é bonito, mas ele de branco, de macumbeiro, ele tá muito mais bonito. Foi amor ao primeiro tambor, assim. Sabe? E aí, ele começou a fazer as coisas, cumprimentei o pessoal, fiquei ali me concentrando, dava uma olhadinha no celular, né? Falei pra minha mãe que eu ia pra balada. Menti muito, acho que uns 2 meses eu menti pra minha mãe. Foi pra uma causa boa, mas falei que ia pra balada, que não ia voltar pra casa, que ia ficar na casa de um amigo. Acho que faltavam 5 minutos pra começar a gira, começaram os tambores, avisando que ia começar a gira. E lá fora já me tremendo inteiro, vendo as imagens dos ciganos, que tem as afirmações de cigano lá fora, a capela, com o senhor Obaluaê. A parte dos Exus com umas giras assim bem na entrada. E aí eu falei, meu Deus, é agora. O que me espera aqui nesse lugar, né? E a área do Congá, lá é uma casa, né? Então tem a parte da área externa, que não dá pra ver o Congá. E tem a parte lá de dentro do Congá, que ainda tem uma partezinha que dá pra assistência ficar. Do nada, ele saiu e falou, olha... A mãe falou que se você quiser ficar lá dentro, lá onde fica o pessoal da assistência, pra você ver desde o começo, a sua primeira vez, pede licença, fica lá um pouquinho. Aí eu coloquei assim, só a cabeça assim pra dentro da porta. Aí eu comecei a ver, aí abriu a cortina. E no momento que abriu a cortina, parece que os guias começaram a... Parecia que eu era uma cebola e os guias começaram a tirar as camadas, aquelas camadas pesadas de cima de mim. E eu tô toda arrepiada. E ali, naquele momento, eu comecei a chorar muito. Muito, 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 muito. Copiosamente. Eu chorava igual uma criança, de soluçar. Isso não tinha nem começado a cantar direito. Eu tava só... Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema. E ali eu já comecei a chorar. Uma moça que tava na assistência, ela falou assim, você quer sentar, alguma coisa? Eu falei, não, é que é minha primeira vez aqui, né? Ela, não, então fica no meu lugar, eu tô aqui toda sexta-feira. E ali eu fiquei. E eu chorei muito, 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 muito. Naquela noite, saudou todos os orixás que são cultuados na casa, foi cantado os pontos. E cada vez que um ponto era cantado, parecia que um peso muito grande saía de cima de mim. Começou a tocar os pontos de Exu e Pombagira, chamando essas entidades para virem terra. E aí foi que eu chorei mais ainda, então foi mais ou menos 40 minutos, 1 hora chorando, assim, direto. Sentei lá no meu cantinho, chegaram os Exus e Pombagiras, começaram a trabalhar. Eu era, acho que, o 7º a ser atendido. Passei com uma Pombagira. Na Rosa da Estrada? Rosa da Estrada. Pombagira da minha irmã de santo. Maravilhosa. E na hora que chegou a minha vez, Patrick... Deu vontade de correr. Deu vontade de correr. Muita vontade. Aí eu cheguei na frente dela. Ela me olhou assim... Ela não olhou nos meus olhos, ela olhou na minha alma.
E ela falou uma frase que aí eu desabei a chorar de novo. E ela falou, rodou em tantos lugares, não é, meu filho? E se encontrou justamente aqui, aonde você tinha mais preconceito. Porque naquele momento que abriu o Jurema, que abriu a cortina, que começou a cantar os pontos, eu falei, aqui é o meu lugar. O meu coração, ele parecia que ele se juntou com o ritmo do atabaque, ele batia no mesmo ritmo, no mesmo tom. E eu falei, aqui é o meu lugar, eu quero ficar aqui pra sempre, ninguém me tira daqui. E aí ela começou a falar muitas coisas que foram me desconstruindo mais ainda. E ela começou a falar numa linguagem que eu entendia. Ela falou do Criador, ela falou do Pai Maior. E isso, eu falei, meu, não tem nada a ver com o que as pessoas falam, que é o diabo. Gente, eu olhei, eu falei, como assim? Não tem nada a ver. E ali eu já deixei todo o meu preconceito de lado e eu me entreguei. E ela falou, fecha os seus olhos, respira. Ela fez um descarrego muito forte em mim, mais um descarrego do que já tinha sido feito desde o começo da gira. Ela falou, fecha os olhos e sinta o mar. Hoje eu falo pra minha irmã, eu falo, se eu soubesse o que eu tava prestes a acontecer comigo, eu não ia fechar os olhos. Naquela noite em específico, os ogãs começaram a tocar pontos que não eram de Exu e Pombagira. Por intuição, não sei. Aconteceu. Eu comecei a irradiar a energia de muitos guias. Parecia que todos os meus guias estavam ali naquele momento e naquela hora. Eu comecei a sentir a vibração de todos esses guias, de todos esses guias. E aí parou esses pontos, eu voltei a mim. E ela falou, não, fecha os olhos de novo. Pra mim, eu fiquei ali 1h30, que nada, foi acho que nem 20 minutos. E aí ela falou, fecha seus olhos de novo, que a gente ainda não terminou. E aí começou a tocar um ponto de Pombagira. E aí os ogãs começaram a tocar. Dói, 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 um amor faz sofrer, desamor faz chorar. Dói, 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 um amor faz sofrer, desamor faz chorar. Naquele momento, eu senti uma energia que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi a energia da minha pombagira. Ela veio, rodou muito, deu uma gargalhada. Dá até aquele tuinho no ouvido. Até hoje ela dá a mesma gargalhada. Rodou mais uma vez e parou. Enquanto eu rodava de olhos fechados, eu não abri o olho em nenhum momento. Eu conseguia ver, parecia que o rosto de todos os médios à minha volta, e não tinha ninguém à minha volta. Tinha acho que 1 ou 2 pessoas, mas eu vi o rosto de todos os médiums da casa. Era a visão dela. E aquilo pra mim foi um momento mágico, foi um momento ali de êxtase, de... Nossa! Naquele momento, a pombagira da minha mãe de santo, hoje minha mãe de santo, eu ia cair, porque quem incorpora pela primeira vez, a gente não tem muito controle, né? A gente acaba balanceando e se não segurar, cai mesmo. A gente não tá acostumado com aquele mundaréu de energia. Quando eu ia cair, ela me pegou pelo braço, encostou testa na testa e falou, meu lindo, eu não preciso te explicar de nada do que aconteceu aqui. Você estudou e você entende o que aconteceu aqui. E ela não sabia que eu estava estudando. A gente teve um contato muito rápido. Então, era para eu estar ali naquele momento, naquela gira, com aquela entidade. E ela me segurou nos braços, me olhou nos olhos e falou, a partir de hoje, o dia que você se sentir à vontade, o dia que você se sentir em paz, você está convidado. A minha casa está aberta para você estar aqui, fazer parte da família. Eu respirei, tomei uma água, fui sentar. Quem sabia que eu era evangélico no final da gira começou a me zoar. Falou, evangélico? Rodou mais que o peão na casa própria. Sentiu a radiação de todos os dias. Evangélico onde? Tu já vendeu terreno, meu irmão? Até hoje, meu irmão, com isso eu falava, evangélico, não sei não, essa igreja tava meio estranha.
aquele momento parecia que eu já fazia parte daquele lugar há muito tempo. Isso se chama ancestralidade. A minha ancestralidade, ela chamava, ela ansiava por aquele momento. A partir dali, eu comecei a frequentar o terreiro toda sexta-feira, como assistido, como assistência, né? Eu ia toda sexta-feira para assistir gira, tomar passe, ir na minha consulta bonitinho, e toda sexta-feira eu passava mal na assistência. Pra quem não entende o que é passar mal, é você ir lá, tá lá na assistência. Eu era tão aberto ao mundo espiritual que eu sentava, na hora que começava a tocar os pontos, eu já começava a me tremer, a respiração mudava, eu começava a suar frio, minha mão gelada. Dá-lhe, Patrick, pra dentro do congá, pra dar o passe bonitinho, ficar lá sentadinho do lado da entidade. Isso se decorreu, eu acho que uns 3 meses, mais ou menos. Passava mal, levava. Passava mal, levava. E aí foi indo, até que chegou o dia, a última gira do ano. Foi a última gira de 2017? 2017 ou 2018? 17? A última gira de 2018. A casa ia fechar, ia ficar em recesso. Todos os médiuns se preparando para o fechamento da casa, né? Para aquele período que ia ficar fechado. Nesse dia, eu senti a irradiação muito forte, a energia muito forte. Tocaram para Ogum. Naquele dia, eu senti uma energia surreal, não dá para explicar. Uma energia muito forte. O meu corpo, ele formigava, assim, do cabelo. Eu, na época, não tinha tanto cabelo, mas ele formigava, assim, do cabelo até a ponta do pé. Parecia que tinha um raio passando no meu corpo. Era meu pai Ogum falando: ei, você é meu. Me colocaram pra dentro do congá. Fizemos o que tinha que ser feito. Fiquei lá a gira inteira. A minha mãe de santo olhou bem no fundo dos meus olhos. Aquela palavra bem forte, quando a mãe de santo tá arretada. Hoje você aqui dentro, a gira inteira. Eu quero conversar com você. Maria Rosa vai conversar com você. Que é a baiana da minha mãe de santo, a dirigente da nossa casa, que é minha mãe, minha mentora, minha protetora. Eu sou apaixonada por todos os guias da minha mãe de santo, mas Maria Rosa é um amor, assim, que não dá pra explicar. Ela falou: hoje Maria Rosa conversa com você. E eu fiquei lá, tipo... Faltou um cambono nesse dia. E eu acabei ficando auxiliando a entidade, né? Acende um charuto, acende um cigarro, pega uma vela, pega uma água, anota banho, anota isso. Apenas. E eu tava lá anotando banho, assim, aí eu olhava lá pra minha mãe de santo, que tava lá perto do congá, assim, eu olhava ela. A baiana olhava assim pra mim e falava: calma aí, meu lindo, que eu já vou falar com tu. Coração assim, né? Aí, final da gira, ela já tinha terminado, já tinha ido todo mundo. Ela me chamou. Vem cá. E aí, novamente, olhou dentro da minha alma, falou: você quer isso pra sua vida? É isso que você quer realmente pra sua vida? Eu falei: sim. Ela falou outras coisas, ela falou: meu lindo, quando a gente veste o branco, a gente não é só colocar uma roupa branca, vir na sexta-feira, incorporar, atender e acabou. A Umbanda não é só de sexta-feira. A Umbanda são todos os dias. É uma construção de todos os dias. Eu falei: não, tudo bem. Eu quero. Minha alma anseia por isso. E ela me deu as boas-vindas, me abraçou. Aquele momento foi muito, 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 muito significante pra mim. E aí estou hoje, até hoje, né? Vão fazer 3 anos, quase 4 anos, que eu estou na Umbanda. Comecei como cambono, hoje já sou médium na corrente, né? Foi uma evolução muito rápida. Ela fala para todo mundo que pergunta: nossa, mas por que o Patrick aconteceu tudo tão rápido?
a gente entende que cada um tem uma mediunidade, cada um tem um tempo, um propósito e algo determinado. A gente entende isso. O meu propósito, o meu tempo, a minha missão é uma missão muito rápida. Ela fala que eu já vim preparado da igreja, porque ela falava que eu tinha muita disciplina na igreja, que eu estava sempre ali, elevando meus pensamentos em orações, e nananã. Então eu já comecei a me preparar espiritualmente. Então, para mim, foi uma desconstrução que demorou um ano? Foi uma desconstrução que demorou um ano para eu estudar e entender. Só que a partir do momento que eu me entreguei, foi uma coisa muito rápida. Eu comecei a conhecer os meus guias muito rápido, eu comecei a entender os processos de Umbanda muito rápido. Hoje, eu entendo isso aqui, um grãozinho, porque a Umbanda é um eterno aprendizado. A gente nunca para de aprender. Quando a gente acha que a gente sabe de tudo, vem o nosso guia, vem uma intuição, vem um mentor e fala, não, você não sabe de tudo. É assim, 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 assim. Então, eu estou num eterno aprendizado, eu estou engatinhando ainda. Por muitas das vezes eu tive muita insegurança, muita insegurança. Aquele começo do tipo, sou eu ou sou entidade? Putz, mas, sabe, é aquele começo de incorporação mesmo. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. E uma frase que me marcou muito, que a minha mãe de santo falou pra mim, no final de uma gira eu cheguei pra ela, eu falei assim, mãe, eu tô com medo. Tava só eu e ela falou, por quê? Eu falei, mãe, eu tô com medo de tá mistificando, de tá no animismo, eu tô com medo de não ser a entidade, eu não tô confiante em mim. Ela olhou pra mim e ela falou assim, Patrick, o dia de que você virar como entidade, não for a entidade, for você mistificando, você vai saber, porque eu vou te falar. Se você está fazendo, se eu estou te passando certas coisas para você fazer, é porque eu confio em você. É porque eu sei que aí tem entidade sim, aí tem um guia sim. Então se você não confia em você neste momento, eu confio. E o dia que não tiver um guia aí, que esse dia nunca vai chegar, eu tenho certeza, eu espero isso muito, eu tenho muita fé que isso nunca vai acontecer, eu vou chegar pra você e vou falar, olha, não está certo, você está mistificando, você está com animismo, para um pouquinho, reflete o porquê disso, por que isso aconteceu. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter mais segurança no que eu fazia. E é isso, eu vou fazer alguns vídeos falando como foi a minha trajetória na minha família, essa transição de evangélico para umbandista com a minha família. Vou falar da minha caminhada, das minhas primeiras incorporações nos próximos vídeos. Esse vídeo já tá um pouquinho longo, peço desculpa, mas é que é muita coisa para falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, seu joinha, comentem ideias de vídeos que vocês querem para os próximos. Me sigam no Instagram, no TikTok, eu vou deixar aqui embaixo o link aqui na descrição, tá bom? TikTok e no Instagram são as minhas páginas de cartomancia. Lá tem tiragem intuitiva, todos os dias tem conselho do baralho cigano para as nossas vidas. Tem muita coisa legal, tá bom? Tem simpatias, feitiços, magias ciganas, tem várias coisas legais. Então me sigam aqui, tá? E vamos compartilhar o amor, vamos compartilhar a Umbanda, essa religião tão linda, tão maravilhosa, que as pessoas precisam saber. Mesmo que a pessoa não siga, mesmo que a pessoa fale, putz, eu sou evangélico, mas eu sei que ali na Umbanda, eu sei que eles não fazem o mal, que eles estão ali fazendo o bem. Gente, eu vou deixar um recado aqui pra vocês, entendam. O mal, ele não está na religião. A religião é o religare com Deus, com o divino. Independente se o seu Deus seja Buda, Alá, Jeová, Maomé, independente de qual seja o seu Deus. A religião, ela é pura. O que estraga
O que as pessoas falam, essa religião é do mal, essa religião não é de Deus, porque o fulano faz isso, o fulano faz aquilo. Exatamente, é o fulano. Não é ali a espiritualidade, a egrégora daquela religião. Não, não é aquilo. São as pessoas são ruins, as pessoas são más. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. E é necessário que a gente faça essa reforma íntima, para que a gente entenda o todo, para que a gente entenda que o estar com Deus vai muito além de uma Bíblia, vai muito além de estar na igreja, numa gira, todo domingo, toda sexta-feira. Vamos estudar, vamos entender, e o que eu puder eu vou trazer aqui para vocês de informação e de conhecimento. Um grande beijo, axé!